Há um tempo eu publiquei uma análise do notebook Dell G3 e disse que ele servia tanto para jogar quanto para uso em escritório, pelo visual sóbrio. Isso acontece de forma ainda mais marcante no Legion Y530 da Lenovo, que também vem com processador e placa de vídeo para jogos. Mas antes de dar meu parecer, eu convido todo mundo que está assistindo a este vídeo a tocar no gostei aqui embaixo, é o joinha, e para os que ainda não são inscritos, toquem em inscrever-se e depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo, me dão uma força e é de graça, então por que não? Ok, para começar, o Y530 serve tanto para escritório quanto para gamers porque é mais compacto do que um notebook gamer tradicional. Tem uma tela com bordas finas, algo ainda incomum no Brasil, e além disso, o visual é mais comedido do que uma máquina para jogos. Aqui é tudo preto com luzes brancas, sem firula. Ele também acaba sendo mais compacto pela forma como é construído. A tela é fixada um pouco mais para frente na carcaça, deixando uma sobrazinha na traseira. Isso efetivamente deixa o aparelho menor na mesa, porque a parte que sobra atrás simplesmente fica abaixo da área que é coberta pela inclinação do LCD, ou seja, esse espaço já estaria consumido de qualquer forma. E nesse sentido, para mim, ainda tem um terceiro fator que é bacana, e é o seguinte, a maior parte das conexões fica atrás. Isso pode parecer besteira, mas na prática acaba deixando o ambiente de uso mais clean, sem cabo de força ou cabo de rede aparecendo dos lados. A seleção de portas, inclusive, é muito boa, com USB 3, USB do tipo C, HDMI, rede e até Mini Display Port. Nas laterais ficam uma entrada de áudio e de cada lado uma USB. Só ficou faltando uma coisinha, que é a entrada para cartão de memória. Cadê ela, Lenovo? Parece que isso foi tirado de propósito só para a parte de conexões não ficar perfeita. Incrível! Sobre a construção, a gente tem plástico mesmo na carcaça, que se não é um material nobre, pelo menos é rígido e dá um arzão de resistência. Ah, e eu curti a luzinha no logo da Legion na tampa. A tela é um LCD IPS de 15.6 polegadas com resolução Full HD, acabamento fosco e boa qualidade. Mas atenção, ela não tem a mesma precisão de cor da versão americana desse notebook, então pode ficar devendo um pouco para quem trabalha com imagem, correção de cor, coisa e tal. Só que para uso geral é um display bacana, confortável de ler e com excelentes ângulos de visão. Ah, e ele inclusive abre 180 graus, o que para mim não faz diferença, mas pode ser útil para alguém aí. A webcam aqui é um desastre, viu? Ela foi deslocada para a parte de baixo da tela, ou seja, tá sempre pegando a sua papada, e tem uma qualidade apenas ok. Pelo menos tem webcam, né? Mas eu sempre uso uma externa. E na minha utilização do dia a dia, uma parte que me agradou logo de cara foi o teclado do Y530. Ele tem teclas old school, quer dizer, são bem pressionáveis mesmo, além de serem macias e precisas. E ao mesmo tempo tem construção firme, não ficam bambeando. Isso criou a melhor experiência de digitação que eu tive até o momento com um laptop que se diz gamer. Para fechar o pacote, elas têm backlight. O único ponto negativo é que existem algumas mudanças de layout nesse teclado, como a tecla de barra e interrogação, que está em um lugar diferente, e isso requer alguns dias para se acostumar. Já o touchpad, ele é integrado na carcaça, não afunda, e tem uma precisão legal, mas para mim é um pouco pequeno e ele tem botões físicos para apertar embaixo. Eu preferiria os botões integrados na região de toque mesmo. Beleza, muita gente está interessada no quesito performance, né? Principalmente como é que essa criança vai em games, porque esse aparelho está posicionado na categoria gamer aqui no Brasil. Ele chegou nas bandas de cá em uma só configuração, processador Core i5 da série H, que é focada em performance, e vídeo GeForce GTX 1050. Entre os notebooks voltados para jogos, dá para dizer que essa é uma especificação de base. Você vai rodar games pesados até com bons gráficos, mas em alguns é preciso cortar certos efeitos visuais para manter o desempenho lá em cima. O processador em si é muito bom, o Core i5 de 8ª geração tem inclusive o mesmo desempenho do Core i7 da geração passada. Já o vídeo, ele é que pode pedir arrego para rodar alguns títulos super pesados nas configurações mais altas. A parte boa que eu percebi é que essa máquina apresenta pouquíssimo throttling, quer dizer, não acontece muito de ela reduzir a performance de seus componentes para manter a temperatura em níveis aceitáveis. Não é um notebook que apresentou problemas notáveis nessa parte térmica. Quando você está jogando, ele fica morno ou quente, da metade para cima do teclado, e as ventoinhas entram em ação sim, fazem um barulhinho que dá para notar, mas que, em minha opinião, não atrapalha na jogatina e se perde ali no meio do som do game.
Para falar de performance geral, rodando aplicativos, vejam bem, a configuração é poderosa, mas o armazenamento é um HD mecânico de 1 TB. Isso significa que talvez a abertura dos programas não seja tão veloz quanto um leigo possa esperar, e ele pode sim dar algumas engasgadinhas nesse manejo aí das aplicações. Por isso, eu recomendo a instalação de um armazenamento SSD. O Y530 tem embaixo da carcaça uma entradinha M2 que é compatível com o padrão PCI Express. Atenção, não pega os M2 do tipo SATA. Eu instalei um de 256 GB e aí, meu amigo, esse cidadão voa. A abertura dos programas fica super rápida, a sensação de velocidade no sistema é plena, enfim. Quem usou SSD um dia sabe que é um caminho sem volta, né? Ele tem 2 slots de memória RAM DDR4, sendo que vem apenas um ocupado com os 8 GB. Quer dizer, você pode adicionar um segundo pente para fazer um upgrade fácil. Só não é tão fácil assim a abertura do aparelho. Diferentemente do que acontece com outros modelos gamer, no Y530 você precisa tirar uma série de parafusinhos embaixo e depois usar uma ferramenta, eu recomendo que seja algo plástico, para separar as partes da carcaça e aí ter acesso aos componentes embaixo. Enfim, eu ainda não mencionei, mas na parte sonora isso aqui está bem servido. Os alto-falantes são assinados pela Harman, uma marca tradicional. E olha, não vai esperar graves profundos, mas o resultado é encorpado para um notebook definitivamente acima da média. A bateria foi um ponto que me deixou meio assim. Eu esperava mais. Com brilho acima da metade, Wi-Fi habilitado, sem economia de energia, mas sem jogar também, eu consegui algo em torno de 3 horas até ele pedir arrego. É aceitável no máximo. Certo, vocês viram que no título eu coloquei que esse é o meu notebook gamer preferido até o momento, mas na minha análise eu destaquei pontos positivos e negativos. Mas eu gostei muito pelo fato de ele ser compacto para um notebook gamer, relativamente leve, são 2,3 kg, ter um ótimo teclado e ser estiloso no geral. E realmente essa parte do tamanho e do estilo são o principal, porque em custo-benefício ele fica devendo. Foi lançado aqui no Brasil na faixa dos R$ 4.800 e depois foi até ajustado para cima esse preço. Quer dizer, com esse valor você consegue pegar aqui no Brasil notebooks com uma placa de vídeo melhor, o que é importante para quem dá valor a esse lance de games, né? Para mim, mantida essa situação do preço, a opção pelo Legion Y530 é mesmo para quem aceita pagar mais para ter um design um pouco mais compacto, seja para usar no escritório ou mesmo para ocupar um pouquinho menos de espaço ali na mesa em casa para jogar, além de pesar um pouco menos, né? O que acaba contando alguns pontinhos quando você vai colocá-lo na mochila. Não é uma decisão natural, definitivamente, mas ainda assim foi um aparelho que me agradou bastante como um pacote. E é isso, estão aí os meus 50 centavos sobre esse aparelho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, toquem no gostei aqui embaixo, é o joinha. Não esqueçam de se inscrever no canal, todos aqueles que ainda não forem inscritos. É de graça, pessoal. Vamos lá. Sigam-me nas redes sociais que aparecem na tela neste exato momento e a gente se vê. Até mais.